Amados, vamos orar. Queria que você fechasse os seus olhos e curvasse a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de cultuarmos ao Teu nome e de louvarmos ao Senhor pelos Teus poderosos feitos. E agora em que estamos diante das Escrituras Sagradas, rogamos que o Teu Espírito Santo promova entendimento, promova compreensão na nossa mente diante da exposição do texto, e que saiamos daqui com a certeza de termos ouvido a Tua voz. Fala-nos poderosamente, fala-nos abundantemente, fala-nos pessoalmente. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos no encerramento da série, chegando ao final da série Julgamento e Restauração, o caminho do povo de Deus. Esta série começou com a exposição bíblica da profecia de Joel, entramos na profecia de Amós e já estamos na reta final, levando em consideração que esta profecia vai até o capítulo de número 9. Eu aproveito o ensejo e quero desafiar o seu coração para fazer a leitura destes dois livros, a profecia de Joel e de Amós. E se você tiver algum tipo de dúvida quanto àquilo que você se deparar no texto, você pode muito bem recorrer à conta da igreja no YouTube, onde estão a série de mensagens relacionadas a essas duas profecias. Então, eis aqui uma bela oportunidade da leitura de duas relevantes profecias. A título de recapitulação daquilo que a gente viu, já que nós estamos tratando de uma série, é importante a gente lembrar daquilo que nós já vimos até o capítulo 7. O capítulo 1 trata do chamado de Amós. É o momento em que Deus chama este homem, que não era profeta, mas que recebe o chamado de Deus para trazer um recado importante e relevante ao seu povo. Ainda no capítulo 1, nós encontramos Amós profetizando contra nações gentílicas. E vale ressaltar que estas nações eram vizinhas ao Reino do Norte. Consta no capítulo 1. No capítulo 2, a profecia tem outro direcionamento. Amós profetiza contra o Reino do Sul, o reino em que ele fazia parte, já que Amós era da cidade de Tecoa e que ficava nos domínios do território do Sul. No capítulo 2 ainda nós encontramos mais uma vez Amós redirecionando a sua profecia, e agora a profecia contra o reino do norte, contra o reino de Jeroboão II. No capítulo 3, Amós explica tanto às nações gentílicas quanto ao reino do sul e ao reino do norte as razões por que estavam sendo definitivamente punidos por Deus. No capítulo 4, ele descreve a depravação, o estado deplorável do pecado, principalmente do Reino do Norte. O Reino do Norte estava completamente distante de Deus, já haviam apostatado a fé, abandonado os mandamentos do Senhor. Então o estado espiritual do Reino do Norte era de fato deplorável, e isso está definitivamente descrito no capítulo 4. No capítulo 5 e no capítulo 6 nós encontramos aí um lamento. O profeta Amós descreve a sua tristeza, descreve o seu lamento, o seu choro diante do povo de Deus estar naquele momento, naquela época, tão distante do Senhor, tão corrompido e tão mergulhado no pecado. Capítulos 5 e 6, nós encontramos esse lamento.
E agora nós nos deparamos com a profecia no capítulo 7. E pela leitura do texto, nós já compreendemos com algum tipo de facilidade de que este texto, nos seus 17 versos, eles possuem duas partes. A primeira parte do texto, nós encontramos as 3 visões que Amós recebe da parte de Deus. E na última parte do capítulo, nós encontramos Amós se defendendo de uma acusação que sofria de um sacerdote chamado Amazias. Então nós encontramos no capítulo 7 Amós conversando com Deus através destas visões e conversando com um homem religioso que o acusava. Diante disso, nós propomos o seguinte tema para a mensagem desta noite: conversando com Deus e com os homens. Conversando com Deus e com os homens. Eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta e nós vamos olhar a primeira parte deste texto e nós vamos nos concentrar primeiramente nas 3 visões que Amós recebe da parte de Deus. Este capítulo 7, ele inaugura 5 visões que Amós recebe da parte de Deus. 3 estão contidas no capítulo 7, uma está contida no capítulo 8 e a última e 5ª visão está contida no capítulo de número 9. Então, neste capítulo aqui, nós encontramos 3 visões: a visão dos gafanhotos, a visão do fogo e do prumo. São estas 3 visões que compreendem a primeira parte do texto. E eu gostaria de fazer 3 observações acerca destas visões que Amós recebe da parte de Deus. E a primeira observação é que nós encontramos naqueles que comentam este texto, nos estudiosos, a expressão de que estas visões eram visões de naturezas biográficas. Visões biográficas. O que quer dizer isso? Ou seja, o profeta recebia a visão da parte de Deus, mas dentro da visão havia uma interação, ou seja, Amós interagia com Deus. O Senhor o fez ver, o Senhor o fez pergunta, Amós responde, Amós faz pedidos, e nós encontramos aqui um diálogo nestas 3 visões entre Iavé e entre o profeta Amós. São experiências não apenas visuais, mas também auditivas. Amós via, ouvia e falava. Deus fazia com que Amós contemplasse alguma coisa, algum fenômeno especial, fazia perguntas e Amós ouvia e respondia. Então a primeira característica destas 3 visões é que elas são de naturezas biográficas. São expressões que nós encontramos naqueles que são os estudiosos do Antigo Testamento. Todas as 3 visões, quer sejam dos gafanhotos, quer seja do fogo ou do prumo. A segunda observação acerca destas visões é que há um contexto um pouco diferente se comparando as 2 primeiras visões com a última. A primeira e a segunda visão que Deus permite a Amós contemplar, Deus mostra de forma clara para Amós aquilo que ele faria com Jael. E depois de ver, e depois de ouvir aquilo que Deus faria com Jael, nas 2 primeiras visões, a visão dos gafanhotos e a visão do fogo, Amós faz um pedido, dizendo: Senhor,
Jacó é pequeno, é uma referência a Israel. Por favor, não faça isso. Como se o pedido de Amós fosse para Deus perdoar o pecado do povo. Quando Amós pede para Deus deter a nuvem de gafanhotos, esse pedido nada mais é do que para Deus perdoar o pecado de Israel. Quando Amós pede para Deus cessar a chama de fogo, esse pedido nada mais é do que para Deus perdoar o pecado do povo. É interessante que diante do pedido do profeta, a palavra de Deus diz que Deus ouve e Deus atende, e Deus se arrepende daquilo que faria e acaba não fazendo. Lembrando de que todas as vezes em que o texto sagrado afirma que Deus se arrependeu, as escrituras sagradas estão nos ensinando de que Deus não se arrepende de fato. Quando a Bíblia diz que Deus se arrepende, a Bíblia está dizendo de que Deus tem poder para fazer o que Ele disse que faria e tem poder para não fazer e continuar controlando tudo. Deus se arrependeu. O que a Bíblia quer dizer? Que Ele tem poder para fazer e tem poder para não fazer e continuar controlando, conduzindo todas as coisas com a sua vontade soberana. O texto diz que essa chama ou essa nuvem de gafanhotos que Amós contempla na sua visão ia consumir aquilo que a palavra diz de erva serôdia, ou seja, era aquilo que se dava na plantação depois da colheita que era tributada ao rei. A primeira cega, a primeira colheita era entregue ao rei a título de tributo de imposto. A erva serôdia, a seguinte, era a colheita que ia sustentar o povo, que ia sustentar as famílias. Então Amós está vendo de que a nuvem de gafanhotos ia justamente incidir contra as ervas, as plantações que alimentariam o povo. E ele fala: Senhor, Jacó é pequeno, não vai conseguir resistir. E Deus perdoa, e Deus detém a chama de gafanhotos. E a chama de fogo que consumiria toda a plantação, de igual modo, Amós pede, e Deus também detém as chamas de fogo. Só que existe a terceira observação que recai sobre a terceira visão. E a terceira visão justamente era do prumo. E agora é diferente. Agora Deus se dirige a Amós com uma pergunta. E Deus pergunta a Amós: o que vês? O que você está enxergando? Você entende o que você está vendo? A palavra de Deus diz que o Senhor estava sobre um muro e levantando a prumo, e tinha um prumo na mão. Obviamente, Deus estava mostrando, ensinando, alertando mais uma vez o coração do profeta de que havia um desacordo. Israel não estava alinhado com o seu Deus. Israel não estava correto diante do seu Deus. Não havia retidão de Israel com o seu Deus. E só que desta vez nós não encontramos Amós intercedendo pelo povo. Dessa vez nós encontramos Deus trazendo uma sentença, dizendo de que Israel jamais passaria por ele. Ou seja, Israel, de uma forma ou de outra, seria alcançado com o juízo de Deus. Não com a nuvem de gafanhotos que incidiria sobre a plantação que ia alimentar o povo. Não com as chamas de fogo que iriam consumir toda a terra. Mas com o juízo condenatório da parte de Deus, Israel seria alcançado. 3 visões
que Deus permite que Amós pudesse contemplar para entender o estado espiritual de Israel. A segunda parte do texto nós encontramos Amós sofrendo uma acusação. E vai dos versos 10 ao verso de número 17. Um sacerdote chamado Amazias, esse era o sacerdote oficial do Reino do Norte. Era o principal sacerdote de Jeroboão II. Esse sacerdote estava sempre conversando com o rei. Esse sacerdote estava sempre alinhado com esse rei perverso. E Amazias se apresenta diante do rei e diz o seguinte: Amós, ele tem conspirado contra o Senhor. Amós tem pregado ruínas para esta terra e destruição para o seu reinado. Ele tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel, e a terra, a nossa terra, não pode sofrer as suas palavras. Está no verso 10. O sacerdote se apressa e vai diante do rei e fala: olha, o profeta Amós está pregando contra o Senhor e contra o Reino do Norte. Isso não é bom. O senhor, investido da autoridade real, o senhor precisa fazer alguma coisa, porque se a nossa terra sofrer tudo aquilo que Amós descreve na sua profecia, nós de fato não suportaremos. Ele ainda diz o seguinte: o senhor sabe, Amós tem anunciado que o rei vai morrer pela espada. Ele ainda diz mais, ele diz que a nossa terra será levada em cativeiro, o nosso povo será levado em cativeiro. Depois disso, o texto registra um segundo momento. O primeiro momento, Amazias falando com o rei. E agora o sacerdote Amazias se dirigindo a Amós. Ele se dirige dizendo o seguinte: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão e ali profetiza. Amazias chama Amós e fala o seguinte: vai embora, vai para a sua terra, você é de Tecoa, você é do Reino do Sul, vai para lá e traz a sua profecia para Judá, sai da nossa terra, sai do nosso território, o senhor não é bem-vindo aqui. O senhor tem proferido palavras duras contra o rei e contra o nosso povo. Tu és um vidente, vai embora. Esse é o segundo momento. E o terceiro momento é Amós respondendo a Amazias, o sacerdote. E está a partir do verso 14, quando Amós diz o seguinte: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de figos. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. A primeira resposta de Amós ao sacerdote oficial Amazias foi o seguinte: olha, eu não sou profeta e não sou discípulo de profeta. Eu sei o que eu sou. Eu sou tratador de figos, de sicômoros, sou boieiro, estava cuidando do gado e Deus foi lá e me tirou de lá e me trouxe para cá para profetizar contra o seu próprio povo. Eu não estou aqui porque eu quis, eu estou aqui porque o Senhor me colocou aqui, disse Amós. E todas as vezes que eu leio este texto, eu fico imaginando Amós respondendo a Amazias, olhando diretamente no seu rosto. E se os irmãos acham que foi apenas isso, Amós completa a sua resposta diante de um sacerdote real, oficial, corrupto. Ele diz o seguinte: tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida.
a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Se não bastasse profetizar contra o rei e dizer que ele morreria à espada e que Israel seria cativo, depois de sofrer uma acusação injusta, Amós olha para o sacerdote Amazias e diz o seguinte: olha, você também vai morrer à espada, tua mulher se prostituirá na cidade, tuas filhas e teus filhos morrerão, a tua terra será repartida e Israel será levado cativo. Um homem certo e convicto da sua missão, diante de uma acusação, se manteve firme, se manteve pronto e respondeu com muita coerência, porque tudo quanto Amós disse para Amazias, ele disse como recado da parte de Deus para um sacerdote corrupto e distante de Deus. Então nós encontramos neste texto estas duas partes: as três visões de nuvem de gafanhotos, de fogo e a visão do prumo, que retratavam o estado espiritual de Israel. Uma nação corrupta, distante de Deus, principalmente o reino do norte mergulhado no pecado, tendo um rei ímpio conduzindo toda uma nação. E para que Amós entendesse de fato o grau de degradação espiritual e moral, lhe é oferecido estas três visões, em que Deus lhe permite ainda interagir com o Senhor em todas elas. Num segundo momento, ele é provado na sua missão e no seu ministério, mas a prova não vem de uma parte justa, não vem de uma parte santa, não vem de uma parte reta e coerente, vem de um sacerdote corrupto que Deus não havia colocado na condição de sacerdote no Reino do Norte. Por isso encontramos respostas firmes e contundentes de um homem que sabia da sua missão. E diante destes dois momentos do texto, diante destas duas partes, que são divididas naturalmente na narrativa do texto, nós queremos trazer três lições de ordem prática, para que a igreja seja relembrada e tenha sua memória espiritual avivada quanto a coisas que nós não podemos nos esquecer. E eu faço isso a título de conclusão. E a primeira coisa que o texto nos mostra é que o Deus a quem servimos e adoramos, ele sempre comunica a sua vontade ao seu povo. O Deus a quem servimos e adoramos, ele sempre comunica a sua vontade ao seu povo. O que é diferente quando nós olhamos Deus agindo na história e Deus fazendo coisas que logo no início nós não conseguimos entender. E são ações que às vezes estão além do nosso pensamento, são ações que estão além do nosso entendimento. E eu chamo isso de critérios divinos. Os critérios de Deus, nenhum de nós tem capacidade, autoridade, sabedoria, cognição, entendimento para acompanhar. A vontade nós somos convidados a conhecer. Os critérios de Deus não nos pertencem, porque os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. Nós não conseguimos acompanhar os pensamentos de Deus. Então eu chamo isso de critérios. E os critérios divinos nós só os conheceremos na eternidade, mas a sua vontade não. Nós somos desafiados a conhecê-la todas as manhãs.
E quando nós olhamos para o texto, nós encontramos Deus usando o seguinte expediente para que o seu povo conhecesse a sua vontade. 3 visões. Amós recebe da parte de Deus 3 visões, para que só no capítulo 7, tem mais 2, capítulo 8 uma, capítulo 9 a última, mas ele recebe estas visões para que tanto o profeta quanto o povo pudesse conhecer a vontade de Deus, o que Deus faria com o seu povo. Por isso, Deus a quem servimos e adoramos, Ele sempre comunica a sua vontade a nós. Hoje, de forma diferente. Quando nós olhamos a narrativa das Escrituras Sagradas, em especial no Antigo Testamento, nós encontramos visões, profecias, revelações, sonhos, teofanias. Nós encontramos Deus se manifestando de forma especial para que a sua vontade fosse comunicada ao seu povo. E nós, crentes reformados, nós cremos de que com a ascensão de Jesus, assumindo o lugar à destra de Deus Pai, estas manifestações cessaram. Profecias, visões, revelações e sonhos. Nós cremos naquilo que Hebreus diz no capítulo 1, verso 1 e 2, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Este que é a expressão máxima do ser de Deus. Deus tem poder para continuar se comunicando assim? Tem. Deus pode fazer tudo. Mas nós encontramos na revelação do texto sagrado que aquilo que nós precisamos conhecer da vontade de Deus, o Senhor permitiu que nós tivéssemos acesso pela graça do Senhor e pela orientação e iluminação do Espírito Santo de Deus. Nós não precisamos mais correr atrás de visões, nem de profecias, e nem ficar assustados quanto aos sonhos, mas nós temos a revelação de Deus nas Escrituras Sagradas e entendemos que a revelação máxima de Deus está na pessoa de Jesus, o seu Filho. Muitas vezes nós queremos encontrar a vontade de Deus para a nossa vida, por uma área específica da nossa vida, e nós tentamos se prevalecer de um tipo de expediente, quando na verdade aquilo que a gente precisa, Deus já nos colocou à mão em todo o tempo pela sua graça. Quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida, seja em qualquer área for, leia a palavra de Deus diariamente, com o coração aberto, e peça ao Espírito Santo de Deus que te conceda entendimento. O Deus a quem servimos e adoramos comunica ao seu povo sempre a sua vontade. Quanto aos seus critérios, não nos pertencem, mas quanto à sua vontade, somos desafiados a conhecê-la todos os dias. A segunda lição que nós encontramos no texto é que nenhum governo estabelecido deste mundo pode silenciar a mensagem da igreja. Nenhum governo estabelecido neste mundo tem o poder de silenciar a mensagem da igreja. O rei Jeroboão II não conseguiu silenciar Amós. O reino do norte não conseguiu calar a voz do profeta. Jeroboão II não conseguiu fazer com que Amós fosse para Judá e retirasse a sua profecia. Ele não se escondeu, ele não se omitiu, ele não fugiu, ele não teve medo, mas cônscio de que estava trazendo um recado de Deus, ele trouxe um recado ao rei e o sacerdote corrupto do rei, porque governo nenhum nesta terra pode calar a mensagem da igreja.
O rei Nabucodonosor não conseguiu silenciar a mensagem de Daniel. O rei Acabe não conseguiu silenciar a profecia de Elias. O Império Romano não conseguiu silenciar Paulo apóstolo. O imperador Domiciano não silenciou o apóstolo João quando o jogou na ilha de Patmos. A religião judaica corrompida, o Império Romano bem aparelhado, não conseguiu silenciar o Evangelho, e o Evangelho é Cristo. Nenhum governo pode silenciar a mensagem da igreja. Mesmo diante de cenários onde a igreja é duramente perseguida, onde irmãos nossos são martirizados, as suas vidas são sementes para que a palavra de Deus continue sendo proclamada e divulgada nestes países. Qual seja a orientação partidária, a filosofia de governo, nenhuma nação tem o poder de silenciar ou deter a caminhada da igreja. Fique imaginando o sacerdote Amazias dizendo: olha, foge para a tua terra, vai embora, você não é bem-vindo aqui. Eu estou aqui porque eu vim trazer a palavra de Deus. Foi o Senhor que me tirou lá de trás do gado, a fim de que o seu povo fosse devidamente alertado. A segunda lição: nenhum governo instituído desta terra tem o poder e a autoridade de silenciar a mensagem da igreja. Lembrando que a mensagem da igreja é Jesus, morto e crucificado, mas ressurreto no terceiro dia, e que hoje está à destra de Deus, mas que vai voltar para buscar o seu povo. A terceira lição que o texto nos ensina é que a postura de humildade não pode abandonar a mensagem da igreja. A postura de humildade deve acompanhar a mensagem da igreja. Depois de ser duramente acusado, você não é bem-vindo aqui, você tem conspirado contra o rei, você tem conspirado contra esta terra, vai para a sua terra, vai para a sua casa. Amós não se esqueceu da sua origem, não se esqueceu quem ele era, qual o lugar que ele foi retirado e o que ele estava fazendo diante do Reino do Norte. Eu não sou profeta, não sou profeta filho de discípulo, ou discípulo filho de profeta, não me considere como uma autoridade religiosa e espiritual. Sei exatamente quem eu sou e de onde eu vim. Eu sou tratador de figos, sou boieiro, cuidava de animais. A minha vida pode não ter importância, mas a minha mensagem é relevante, porque eu trago um recado da parte de Deus. O que a igreja precisa entender definitivamente, que cabe a nós apenas pregar, o juízo não é nosso, o juízo é da parte de Deus. Nós pregamos, e se houver conversões, isso é obra do Espírito Santo e a glória do Senhor, e Ele não divide com ninguém. Nós pregamos, e se não houver conversões, o juízo, a ação condenatória não cabe à igreja. Somente Deus carrega na sua destra o poder de julgar. Cabe a nós apenas a mensagem que aponta para Jesus como solução única para o homem pecador. Esse homem estava imbuído de uma autoridade espiritual e mesmo assim ele não abandonou uma vida humilde. Eu sei quem eu sou, de onde eu vim, o que eu fazia. Eu sou boieiro, eu cuidava de animais, eu mexia com plantas, com figos. Eu posso ser um homem simples, um homem pequeno, um simples mortal, mas a mensagem que eu trago, ela é poderosa, porque a mensagem não é minha, é a mensagem daquele que me confiou. A igreja prega,
Quem salva ou quem condena é o nosso Deus. Nós precisamos amar as pessoas, pregando a mensagem que cura, que liberta e que desvenda os olhos e que faz pessoas contemplarem a beleza de Deus em Cristo Jesus. E com isso, a salvação eterna. Diante de um capítulo muito importante e interessante, nós aprendemos que o Deus a quem servimos, Ele se comunica, Ele revela a sua vontade, a despeito de que em alguns momentos a nossa visão embaça e a gente não sabe muito o que Deus quer de nós, mas Deus, Ele revela a sua vontade. Os critérios nós não conseguimos acompanhar, mas esse texto também conforta a igreja. A gente deve continuar pregando. Uma vez perseguidos ou açoitados, nenhum governo pode silenciar a voz da igreja, porque a voz da igreja é conduzida pelo Espírito Santo. E esse texto também nos ensina de que cabe a nós pregar com humildade, amando pessoas. Cabe a Deus salvar ou condenar, porque o juízo vem da parte dele. Que Deus nos abençoe e que traga à nossa mente a consciência de Amós, um servo pronto, um servo que tinha de uma forma muito clara a consciência do seu dever e da sua missão, e que conversou com Deus abertamente, claramente, mas que também teve autoridade para conversar com homens. Que essa seja a postura da igreja do Senhor, pronta para conversar com Deus e para responder aos nossos acusadores. Amém.